A paz seja convosco nesta tarde de sexta-feira, 24 de dezembro de 2021, às 13 horas e 5 minutos desta tarde abençoada, com muita chuva, com muita paz, com muita alegria no Espírito Santo. Estamos aqui para a 13ª edição do Reino, com um tema hoje muito importante e muito propício. Você vai encontrar, lá no nosso site www.evangelistamanuelmoura.grátis, nosso blog. Você vai encontrar esse estudo e também siga nós no YouTube. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, assine o sino das notificações e todos os dias receba uma palavra de bênção para a sua vida. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais extensoso, vai ter mais extensão nesse tempo, porque o tema hoje do nosso vídeo, da nossa edição, é Natal. O verdadeiro Natal. Nós não estamos aqui para postar, pregar, editar, compartilhar, enviar só aquilo que as pessoas querem ouvir. Tem uma maioria que vai dar o seu like de gostei. Também pode acontecer pessoas dar o seu dislike, que não gostou. Por quê? Porque nós vivemos em uma democracia, onde as pessoas têm o direito, além de ir e vir, de querer ou não compartilhar a sua ideia, a sua forma de pensar. E as pessoas que são verdadeiramente voltadas para os acontecimentos espirituais na Bíblia sabem muito bem o que nós estamos dizendo e sabem muito bem o que nós estamos pregando todos os dias. Vamos começar hoje com o tema da quarta 43ª edição. Deu uma engasgada aqui. Terceira edição do Reino. Tema Natal. E vamos começar com Isaías, capítulo 7 e versículo 14, que diz: Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o seu nome chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Todos os dias nós relatamos aqui um fato, um tema, e nós sempre estamos lendo, pronto aqui para ler, para passar e se expressando naquilo que achamos, que pensamos e que temos vontade de se expressar, porque não dá para... Nós trabalhamos, paramos no horário de almoço e não temos, às vezes, um tempo para meditar totalmente na mensagem. Por isso que nós não erramos o tema, para que nós não saímos do foco, nós deixamos escrito, com a parceria de muitos que por aí estão, para a glória de Deus, para nos ajudar e para nos auxiliar na graça do Senhor Jesus. O Natal deve ser muito mais do que dar e receber presentes. Deve ser um tempo em que estamos gratos pela vinda do Salvador Jesus ao mundo. Jesus nasceu de uma forma simples. Teve uma manjedoura como berço, mostrando a importância da humildade. No Natal, devemos dar valor àquele que viveu, morreu e ressuscitou, como propósito de salvar os que acreditam
do pecado, os que acreditam que do pecado e da morte venham para a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro sentido do Natal, natalício, natalino. Eu moro em Luiz Eduardo, mas eu sou da cidade de Milagres, na Bahia, a minha cidade natal. 28 de outubro é a data em que eu completo mais um ano de vida, minha data natalina, meus dias natalício. Isso é o verdadeiro significado do nome Natal. Vem de nata, alguém que é nato. Eu sou nato da minha data de aniversário. Eu sou natural da cidade de Milagres, na Bahia. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, o que significa Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 23. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Mateus capítulo 2 e versículo 10. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Lucas 2:12. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Alegre-se muito, cidade de Sião, exalte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Zacarias capítulo 9 e versículo 9. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Isaías capítulo 11 e versículo 1. Mas o anjo lhe disse: não tem medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Lucas capítulo 1 e versículo 30 e 31. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a encobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer se chamará Santo, Filho de Deus. Lucas capítulo 1 e versículo 35. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o menino bebezinho deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que foram dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Lucas capítulo 2, versículo 15 ao versículo de número 20. Deus é poderoso. O verdadeiro significado do Natal para os cristãos. Cristãos é todos aqueles que acreditam e que vivem a vida de Jesus Cristo. É fundamental que saibamos o verdadeiro significado do Natal para os cristãos, pois é parte fundamental da nossa fé. Preciso confessar que o Natal é a minha época preferida do ano. As famílias se aproximam, as casas ficam cheias, as mesas fartas
e o mundo fica colorido. Mas o mais importante é o significado que enche o meu coração. Nele, uma grande parcela do mundo comemora o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Este é o sentido que me alegra. É fato que em nossos dias a atenção tem sido dividida com o Papai Noel, suas renas e os gromos, que não é o verdadeiro sentido do Natal. Mas eles são lendas, ao contrário de Jesus, que é completamente real. Então nós temos que crer no real e deixar as lendas. O Natal não foi sempre assim, cheio de coisas legais e colorida. Ele começou a ser comemorado oficialmente por volta do século IV e foi instruído pela liderança católica para subsistir o festival que celebrava o Deus Sol no solítico de inverno. Desde então que a data celebra o nascimento do Filho de Deus. O verdadeiro sentido do Natal, para eles que criaram o sentido do Natal, foi envolto no século IV para celebrar o Deus Sol no solítico de inverno, que era o que eles celebravam, e eles davam esse sentido. Esse negócio de dar presentes, esse negócio de fazer festa, né, de misturar a ceia do Senhor com a ceia de Natal, não tem nada a ver. Desde os tempos antigos, que o Senhor Deus prometeu que enviaria um Salvador do mundo. Isaías 9, 6 e 7. Alguém que promovesse a reaproximação entre Deus e o ser humano, visto que a nossa comunhão natural com o Criador foi perdida no Éden após o erro de Adão e Eva. A cidade onde isto deveria acontecer era Belém, Efrata. De acordo com a profecia, dela sairia o Rei eterno do povo de Deus. É preciso acreditar, é preciso meditar, é preciso buscar quais são os verdadeiros sentidos do Natal. As pessoas precisam saber, entender e interpretar o que de fato aconteceu quando José e Maria voltaram de Nazaré para a sua cidade natal, Belém. Maria, que estava grávida, entrou em trabalho de parto. Não tendo hospedaria disponível, eles se acomodaram em uma manjedoura e Maria deu à luz a Jesus. Logo após Maria dar à luz a Jesus, vieram as primeiras visitas. As primeiras pessoas a visitar foram os reis magos, cuidados por umas estrelas. 3 reis magos vieram do Oriente para reverenciar Jesus. Quando a estrela finalmente parou de se movimentar, eles indicaram o lugar em que Jesus estava e entraram. Quando viram o menino, eles se prostraram e adoraram ao Senhor e o apresentaram com ouro, incenso e mirra. Lucas número 2, versículo 9 ao 11. A atitude dos reis magos é belíssima e deve ser a nossa, não apenas no Natal, mas em todos os dias da nossa vida. Quando eles encontraram Jesus, também havia muitas distrações, mas para eles o Filho de Deus era onde o foco deles deveria estar. Em nossos dias somos tentados a dar glória a Noel e a sua fantasia mentirosa, mas podemos resistir e adorar o verdadeiro Deus que nos abençoe e muda a nossa vida. Depois dos magos vieram a visita 2 pastores. Enquanto Jesus estava nascendo na manjedoura, havia pastores de ovelhas cuidando de rebanho. Lucas 2:1. De repente eles foram surpreendidos por uma luz gloriosa e uma voz angelical lhes deu a boa notícia, o nascimento do Messias e as instruções de como encontrá-lo. Antes que eles partissem,
um grande e maravilhoso coral de anjos apareceu e começaram a louvar a Deus por causa do nascimento de Jesus. Eles davam glória a Deus e declaravam paz aos homens na terra. Lucas 2, 11 e 14. Ao ver tudo aquilo, eles tomaram uma decisão: vamos a Belém visitar o menino, e correram para lá imediatamente. Ao encontrar o lugar em que Jesus estava, eles, maravilhados, contrataram sobre como Deus o havia encontrado e dito sobre o nascimento de seu filho. Em nossos dias, Deus de muitas maneiras nos cerca com a intenção de chamar a nossa atenção e nos direcionar para o encontro com Jesus. Os pastores tinham escolha. Sim, claro. Eles poderiam pensar: que doideira, hein? Vamos lá em Belém, nada. É muito longe. Esses anjos escandalosos me encheram de medo. Vou ficar aqui mesmo. Não foi isso que eles fizeram. Eles seguiram a direção de Deus. O verdadeiro significado do Natal para os cristãos está em ir ao encontro, conhecimento de Cristo e celebrar a encarnação do Filho de Deus. Para as pessoas que crerem, assim haverá paz. Os símbolos do Natal. Tem muitas coisas sobre os símbolos do Natal e o verdadeiro símbolo está na Bíblia. Em nossos dias, alguns cristãos consideram o Natal uma festa pagã e não cristã, por causa dos símbolos que estão utilizados. Histórica e teologicamente falando, não há argumentos que defendam ou proíbam os cristãos de celebrar a data. É algo que está mais relacionado à consciência de cada um. Sobre assuntos dessa natureza, o apóstolo Paulo nos escolheram em Romanos 14 a agir de acordo com a nossa fé e a sinceridade do nosso culto. Principalmente sigo a sintonia da tradição de que o Natal é uma data cristã que celebra o nascimento de Jesus. É uma oportunidade maravilhosa de compartilhar o conhecimento da revelação de Deus através do seu Filho com a pessoa que ainda não o conheceram. O verdadeiro sentido do Natal, que não foi a data de 25 de dezembro que Jesus nasceu. Isso é uma data que o paganismo criou, a igreja romana criou, e ele embutiu isso dentro do cristianismo e as pessoas engoliram goela abaixo e aceitaram, e não é. Sendo assim, o sentido do Natal para o cristão pode ser resumido em alguns dos seus símbolos. Isso é cristão. A estrela representa a estrela que guiou os reis magos até Belém. Os presentes, o ouro, o incenso e a mirra, entregue a José e Maria como presentes para Jesus. O presépio, uma instrução de madeira do menino, da promessa dos reis e dos pastores. Aí as pessoas criam uma adoração pagã em cima de um presépio onde não tem naturalidade nem verdade alguma para provar que aquilo tem algum tipo de poder para poder isso sobressair e isso ser indicado como Jesus está ali. A árvore como a videira verdadeira, aquele que sobre quem todos os irmãos se ajuntam. A árvore, essa que fabricaram para Natal, não é a árvore verdadeira. Jesus é a árvore verdadeira. Irmãos se ajuntam. As luzes, Jesus como a luz do mundo. A ceia, Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Natal terá o sentido que você determinar. É um tema tão abordado na Bíblia, no sentido de conhecermos hoje. A data nasceu do desenvolvimento da humanidade e da comunhão da igreja com Jesus, a igreja de Jesus com o mundo. Há quem defenda de maneira enérgica que o significado do Natal é completamente pagão e não glorifica a Deus, pois Jesus não nasceu em 25 de dezembro, e é verdade, ele não nasceu em 25 de dezembro. E há quem acredite, assim como eu, que a data é uma celebração do nascimento do Filho de Deus e a maior dádiva do Senhor aos homens. Dessa forma, fica
ao seu critério celebrar ou não. Contudo, não julgue quem pensa diferente. Romanos 14. Procure conhecer suas motivações. O que é que me motiva a celebrar o Natal, né? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que você saiba realmente o que é o verdadeiro Natal. O que eu vou fazer, o que eu devo fazer e como eu devo agir nesta época em que muitas pessoas, em que muitos conhecedores da palavra celebram. Tudo bem, mas celebram de forma pagã e de forma não verdadeira e de forma falsa, mudando as ordens de Deus, as ordenanças do Senhor, para incrementar, para colocar objetos de paganismo, objetos carnais, terrenos humanos, em que não faz parte da igreja do Senhor. Eles querem entronizar na igreja do Senhor. Nós devemos saber que Jesus não deixou enfatizado o seu nascimento, mas ele pregou todo o seu ministério enfatizando a sua morte e a sua ressurreição, que é o verdadeiro sentido de Jesus vir à terra. Jesus não veio à terra para que a gente se alegrasse com o seu nascimento, mas que a gente se convertesse à sua morte e à sua salvação, porque ele é Pai, Rei e Senhor. Então nós podemos se alegrar, podemos interpretar, podemos saber que Jesus é o verdadeiro Natal, o verdadeiro sentido da palavra nascer. Você precisa nascer de novo e nascer em Jesus Cristo. Como? Reconhecendo como o único e suficiente Salvador da sua vida e na sua vida, para que Ele transforme, para que Ele faça morada, para que Ele ande diante de você. Você não precisa fazer celebrações carnais, terrenas, humanas e pagãs. Você precisa adorar a Deus, e para isso não precisa de uma data específica. Adorar em todo tempo, adorar em todo lugar, adorar em todas as estações, em todas as datas, mas adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vou postar lá no site, lá na página, o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido de tudo aquilo que se faz presente, de tudo aquilo em que verdadeiramente Deus quer. Deus quer alguém arrependido, Deus quer alguém que se volte para Ele, Deus quer alguém que se entregue, Deus quer alguém que vai buscar a sua essência e a sua presença. Deus quer alguém que saiba justamente o que quer para a sua vida, que quer realmente mudar os seus passos, a sua consciência e os seus pensamentos. Deus quer alguém que esteja totalmente voltados para o seu Filho Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o único Salvador das nossas almas, das nossas vidas. Quem é esse? Jesus, o Filho de Deus. Para que veio? Para salvar todo aquele que crê no seu poder e na sua bênção. Por que casou? Para adorar a Deus. Casamos para estar em comunhão com Deus e o nosso corpo, e a nossa vida e a nossa alma. A família é o projeto maior que Deus criou. Todos os projetos dele são grandes, mas que nós começamos a olhar para a humanidade, para o ser humano, nós começamos a entender que a família, homem e mulher, filho ou filha, é a família que Deus criou. O diabo não vai colocar na cabeça, na mente de uma pessoa que ele nasceu assim, que ele vai ser assim, que é natural, que é o seu conceito, que é o seu pensamento, que é a sua vontade. Não, isso não é de Deus. Deus criou o pai, a mãe, o filho ou a filha, e ambos para viver em comunhão com a sua presença. Sejamos sábios, amamos a todos, mas a verdade é preciso ser ditas, expressadas, relatadas e concernente naquilo que cremos, naquilo que entendemos e naquilo que aceitamos.
Louvado seja o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você só precisa se ajoelhar aí agora. Você só precisa crer aí agora. Você só precisa pedir a Deus para transformar a sua vida aí agora. Você só precisa pedir a Deus que mude o destino dos seus passos aí agora. Você só precisa pedir a Deus que Ele venha te purificar, te limpar, te curar, te libertar aí agora. E aceitar Jesus Cristo como o único Salvador da tua vida. Jesus, Ele não veio pregar nenhum tipo de religião. Jesus veio para a salvação. Ele veio para salvar todo aquele que crê no seu nome. Creia e será salvo. Creia e será salvo. Creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus te abençoe e te guarde. Te abençoo hoje, na véspera deste sábado. Sábado abençoado por Deus. Seja louvado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Caia por terra todo paganismo, toda carnalidade, toda força humana terrena. Caia por terra todo eu, todo achismo, todo ego, toda força humana terrena. E nasça a luz do Senhor Jesus na minha e na sua vida, na minha e na sua casa. Nasça nesta noite de sexta-feira. Nasça o Senhor Jesus, nasça, ressurja, reviva, renove, labastobedecalabaço. Ai, Senhor, renova as vidas das pessoas, transforma, capacita, faz uma obra completa na vida deste homem e desta mulher, para a glória do teu nome. Seja adorado e glorificado até segunda-feira, na 40ª edição. Deus abençoe.